boa tarde. Produção, estamos aqui. Opa! Estrutura, estamos aqui para mais uma videoaula do professor Bigode. Então, o tema de hoje vai ser o quê? Qual que é o tema mesmo? Vai ser funções modulares. Então, assim, você deve saber se tem tudo. Você está querendo fazer de bobo aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, você já deve ter aprendido lá. Já deve ter aprendido o que é um módulo de um número. O que você tirar o módulo de alguma coisa? Se você tirar o módulo de alguma coisa, é fazer, dá pra ver, tá vendo? É fazer que o resultado do que tiver dentro do módulo seja positivo. Ou seja, qual que seria o módulo do número menos 2? O módulo do número menos 2 seria, no caso, menos 2, mas só positivo. Que seria o quê? Seria 2. Qual que seria? Agora vamos colocar um módulo de número positivo. Módulo de 2. Aqui, módulo de 2, ou seja, módulo é fazer o que está lá dentro virar positivo. Como ele já está positivo, eu posso falar que módulo de 2 é igual a 2. Beleza. Aí o problema é que começa a complicar um pouco na hora que passa para a função mesmo. Por exemplo, eu tenho uma f de x igual, vamos pôr aqui um módulo de x mais 2. Beleza, tem essa função aqui. Ou seja, eu tenho que fazer o que está aqui dentro ser positivo, porque isso que o módulo faz. Aí geralmente, quando eu trabalho com módulo aqui, eu tenho tipo, quando eu trabalho com uma função modular, eu tenho tipo um outro jeito de representar essa função. Acho que vai ser mais fácil explicar como um exemplo. Que, por exemplo, eu analiso o que está aqui dentro quando ele for positivo e quando ele for negativo. Por exemplo, quando o x mais 2 for maior que zero, ou seja, quando o x mais 2 for positivo, a minha função vai ser o próprio x mais 2. Voltamos, deu um problema técnico com o nosso sistema de gravação. Estamos ok de novo. Onde que eu parei? Nem lembro mais, vamos lá. Quando o x mais 2 aqui dentro for positivo, vai ser igual ao caso do módulo de 2 que a gente tinha feito aqui. O módulo de uma coisa positiva é a própria coisa. Ou seja, se x mais 2 for positivo, a minha função vai ser ela mesma. Ou seja, f de x é igual a x mais 2. Agora, caso o x mais 2 for negativo, vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu no caso quando a gente olhou o módulo de menos 2. O que está lá dentro é como se eu multiplicasse por menos 1. Eu pego o que está lá dentro, mas negativo. Ou seja, a gente está menos 2 aqui. O que a gente fez para ele virar 2? A gente multiplicou por menos 1. Porque menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com o x mais 2. Se o x mais 2 nesse caso for negativo, a gente tem que a função f de x é igual a menos o x mais 2. Beleza, agora isso é uma forma de representar. Uma forma mais comum ainda, por exemplo, em vez de eu falar que x mais 2 é maior que zero, eu posso pegar esse 2 e enviar depois desse sinal mais. Aí vai passar lá com um sinal negativo. Ou seja, quando x for maior que menos 2. Embaixo, mesma coisa. Quando x mais 2 for menor que zero, ou seja, passo 2 para depois, vai ficar quando x for menor que menos 2. Agora, uma forma de
simplificar isso que a gente escreveu aqui é colocando isso aqui, ó. F de x, eu posso colocar um parênteses aqui, é igual a x mais 2 se x for maior que menos 2. E menos x mais 2 se x for menor que menos 2. Aí, geralmente, quando a gente trabalha com uma função modular, a gente costuma deixar ela nessa fórmula aqui. Agora, por exemplo, vamos colocar, em vez de letra, vamos colocar números. Beleza, tem essa função aqui. Vamos supor que eu quero saber o valor dessa função quando x for igual a menos 3. X igual a menos 3. Ou seja, eu substituindo nessa fórmula aqui, tem que dar o mesmo resultado de eu substituindo nessa fórmula aqui. Aqui vamos chamar essa fórmula aqui de 1 e essa fórmula aqui de 2. Beleza? Aí vamos substituir x igual a menos 3 na primeira fórmula, na fórmula 1. Nossa, minha letra é feia pra caramba. Ou seja, o f de x vai ser igual ao módulo, eu chamei x de menos 3 mais 2. Que é igual o módulo de menos 3 mais 2 é igual a menos 1. O módulo de menos 1 é o quê? O módulo de menos 1 é igual a 1. Agora vamos substituir nessa segunda fórmula, na fórmula 2. Como x aqui é menos 3, eu escolho aqui qual dessas duas aqui eu vou usar. Ou seja, eu vou usar que x é menor que menos 2. Eu vou usar essa fórmula aqui, que é menos x mais 2. Ou seja, substituindo o menos, o x é menos 3 mais 2. Isso é igual a menos 3 mais 2, menos 1. Menos com menos, mais. Beleza. Nossa, eu dou aula demais, ó. Se você não aprender comigo, você não pode esquecer que você não vai aprender mais não. Então, agora vamos para a parte gráfica. Aí viu tudo organizado, ó. Não costuma não. Aí, por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro gráfico, que é o gráfico f de x é igual a x, que é essa reta aqui. Eu fiz certo? Acho que eu fiz errado. Não, esse aqui é o gráfico de fx é igual a menos x. Tá dando pra ver? Acho que tá. F de x é igual a menos x, porque quando x... Melhor, em vez de f de x, eu colocar y, mais fácil de ver. Y é igual a menos x. Porque quando y é 1, o x é igual a menos 1. Beleza. Agora eu quero saber qual que é a função y é igual ao módulo de menos x. O que acontece? Sempre que eu quero uma função modular, eu quero fazer o gráfico dela, eu posso fazer a função sem módulo e depois tudo que estiver na parte de baixo desse x aqui, eu coloco para cima. Então, por exemplo, comparando, a primeira parte vai ser a mesma coisa. Vai ser gráfico de menos x aqui mesmo. Por exemplo, aqui seria 1 e aqui seria menos 1. Agora, a outra parte do gráfico, que vem aqui para baixo do x, em vez de eu colocar ele aqui, eu faço tipo um espelho. Eu jogo isso para lá. Aí ia dar isso aqui.
Ou seja, esse ponto aqui, ó, que seria 1 e menos 1. Todo y que for negativo... não, isso aqui eu vou falar merda aqui, esquece. Mas é isso mesmo, é como se fizesse um espelho da sua parte negativa. Você não pode ter nada negativo quando você tem um módulo de uma função. Igual nessa outra parte aqui. Esse aqui é o gráfico de y é igual a menos x ao quadrado. Agora eu quero uma função y é igual ao módulo de menos x ao quadrado. Aí o que é isso? Como eu não posso ter nada negativo, eu faço espelho do que está abaixo do x para a parte positiva do x, que vai ficar mais ou menos isso aqui. Outro exemplo também. Eu sei que você falou que você estudou função trigonométrica. Função seno de x, por exemplo. Nossa, nem lembro como eu desenho isso mais. Seno de x. Quando x for zero, seno de zero é... Seno de zero é zero. Então é parte daqui. A função seno de x é igual a isso aqui. Agora se eu quero y é igual ao módulo de seno de x. Ou seja, tudo que tiver negativo da função, eu passo para cima. Ou seja, vai dar isso aqui. Sobe, desce. Em vez de descer, eu faço um espelho. Que vai dar isso aqui. Ok? Tem outro também. Vamos supor que... Ó, retinho. Vamos supor agora também que eu quero o gráfico do y é igual ao módulo de menos x ao quadrado, por exemplo, mais 2. Mais 2, isso. Nós vamos por menos 2. O y é igual ao módulo de menos x ao quadrado menos 2. Ou seja, nesse caso a gente vai ver que o gráfico vai ficar uma parte negativa. Ele só não fica negativo com a função que está dentro do módulo. Aí o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer isso quando tem uma coisa em módulo mais ou menos uma coisa fora do módulo? Aí a gente desenha o gráfico só com o que está dentro do módulo. Deixa eu arredar aqui para ver melhor. E depois a gente vê o resto. Por exemplo, o gráfico de menos x, módulo de menos x ao quadrado, a gente já viu que vai dar esse trem aqui, essa parábola aqui, que vai ser igual a x ao quadrado. Vou desenhar pontilhado aqui. Isso. Agora, como eu tenho menos 2 aqui, sempre que eu tenho isso, eu desloco. Por exemplo, aqui o valor mínimo desse gráfico está no y igual a 0. Como eu tenho, por exemplo, uma coisa em módulo menos 2, eu desloco esse y 2 unidades para baixo. Aí fica uma coisa assim. Ou seja, agora tem uma parte negativa. Mas essa parte negativa é por causa do valor que está fora do módulo. Ou seja, se fosse y igual a módulo de menos x ao quadrado menos 5, o gráfico